Boa noite. Estou muito em cima da câmera, né? Tudo bem? Tá tudo bem. Meu rosto está muito grandão em cima da câmera, né? E o pior é que eu não Não, tenho como. Tá bom? tá bom. Tá ótimo. Se eu consigo afastar ele aqui mais um pouquinho. Tudo bom, meu Beleza. irmão? Prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Graças a Deus. Um prazer, viu, Olivia? Um prazerzão Muito mesmo. prazer. Seu Marco Antônio. Desde já, muito obrigado. Quero agradecer também de coração ao nosso irmão Rinaldo, que fez Sim. conexão com a gente. Muito bom. Um amigo, um amigão mesmo, Rinaldo. Ah, ele é. Ele é uma pessoa maravilhosa e um grande divulgador do Evangelho e da doutrina espírita, né? Exato. Ele fica fazendo essa ponte entre os centros para todo mundo se conhecer e divulgar o trabalho, é muito bom, né? É verdade, Olivia. O tema hoje é mistérios ocultos aos Aos sábios e aos... sábios e prudentes. Pronto. Minha irmã, fique à vontade, pode se apresentar, diga, fala a sua casa, o nome da casa que você trabalha. É, fique à vontade, se apresente. Tá certo. Primeiro, o meu imenso agradecimento e minha grande dizer aqui que eu estou muito alegre com essa nossa, com esse nosso contato, com esse nosso, né, a gente se conhecendo, isso está sendo muito legal. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite. Quero agradecer imensamente ao Núcleo Espírita Nova Luz, através desse nosso irmão Marco Antônio, né? Agradecer também a Rinaldo, né? A gente já começou falando sobre ele, que intermediou esse nosso contato, e é um grande divulgador da doutrina espírita e principalmente do Evangelho do nosso Mestre. E um amigo querido de todos nós, né? E É meu nome é verdade. Olívia Gurgel. Eu estou falando aqui com vocês de Olinda, Pernambuco. Um abraço para essa Paraíba que eu tanto amo. E o nome da minha casa espírita é Fraternidade Espírita Missionários da Luz. Fica em Jardim Atlântico, Olinda, Pernambuco. E hoje eu fui Bom. convidada, né, por esse irmão e por essa casa para falar sobre mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Um tema interessante, meio estranho, né? Assim, a primeira leitura. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu queria pedir a todo mundo para a gente agora fazer uma reflexão, respirar, fazer aquele mergulho interior, acalmar nossos coraçõezinhos, nossas mentes e agradecer. Vamos agradecer ao nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça. Pai, o sentimento primeiro de todos nós é gratidão. Gratidão por estarmos aqui juntos, unidos em Teu nome, Pai, para aprender os Teus ensinamentos através do nosso Mestre Jesus. Inspira-nos na noite de hoje para que de nós só saia amor e luz, a fim de que todos nós, aqui, desse meu lado aqui, do lado de cá do meu quarto, ao lado de lá da tela, que todos nós sejamos abraçados com essa luz da noite de hoje, com o teu amor. Abençoa o nosso planeta que precisa tanto desse teu amor, Pai, que nós possamos ser instrumentos da tua paz, da tua obra, e que esse planeta se sinta abraçado pela espiritualidade amiga de luz que tanto nos auxilia nessa jornada.
Obrigada, Pai. Uma boa noite e peço permissão ao Senhor, ao nosso Mestre e à espiritualidade amiga para iniciarmos essa conversa, esse estudo juntos, na tua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Minha irmã, você fica à vontade, que eu vou acompanhando aqui os companheiros Certo. pelo Pode meu deixar. perfil. Gente, meu rosto está muito em cima da tela, não tá? Eu estou tentando, mas é porque eu sou meio ceguinha. Se eu ficar longe, eu não enxergo. Tá bem. Mas tá bom, não tá? Tá Tá tranquilo? ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Olha, como a gente já conversou, fui convidada, né, para falar sobre um tema do Evangelho de Jesus. Que logo na primeira leitura, esse tema nos parece um pouco estranho. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes, né? Por que que Jesus fala sobre isso, né? Sobre esse mistério que está oculto aos sábios e prudentes. E a gente vai falar sobre isso com base no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 7 a 10. Mas eu quero falar também sobre um pouco sobre esse capítulo. Esse capítulo é intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, antes de entrar no tema propriamente dito, eu achei importante trazer um pouco, Marco Antônio, para a gente entender é, esse capítulo do Evangelho. Porque o nosso querido codificador Allan Kardec resolveu unir essas passagens no mesmo capítulo. Então, assim, o título que identifica esse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo é a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha, do nosso Mestre Jesus. Então, como eu disse antes, né, o título é Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa é a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha ou do Monte. E o Sermão da Montanha, para mim, sabe, Marcos, é a mais bela passagem do Evangelho, né? E para a humanidade, né? É a maior mensagem de todas do Evangelho. É a que nos trouxe, né, um roteiro para a gente chegar lá no reino de Deus, que já já vou falar sobre isso também. E quem nos trouxe o conhecimento dessa passagem, desse sermão do monte, foi o evangelista Mateus, nos capítulos 5 a 7 do seu evangelho. E nos conta, Mateus, logo no primeiro versículo do capítulo 5, que o nosso Mestre Jesus, percebendo que uma multidão o seguia, sobe a um monte para ensinar as mais belas lições de amor, amor verdadeiro, amor puro, amor libertador. E ali se aproximam dele os seus discípulos, que ele tinha acabado de escolher um pouco antes, né, e uma multidão de pessoas. Essa multidão era composta pelos doentes, pelos pobres, pelos escravos, pelos obsediados, ou seja, todos aqueles excluídos pela sociedade. E é diante dessas pessoas que Jesus começa a falar, né? Mateus usa até uma expressão, ele abre a boca, né? É a ação de transmitir aquela mensagem nova, maravilhosa para a humanidade. E ele vai falando dessas bem-aventuranças, que é o roteiro que, se seguirmos, seremos verdadeiramente felizes. Não é, meu irmão? E aí ele começa dizendo, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bom, mas como a gente falou, o nosso estudo de hoje não é sobre pobres, né? Sobre os pobres de espíritos, mas
sobre mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, por que que eu estou trazendo o início desse evangelho, desse capítulo para cá, para essa conversa? Quando Mateus, quando Kardec traz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, essas duas passagens no mesmo capítulo, o que ele quer fazer com isso? Ele junta tudo, né, tanto essa passagem dos pobres, dos pobres de espírito, como a dos mistérios ocultos no mesmo capítulo, porque Kardec, ele, como nosso codificador, ele nos traz, como codificador da doutrina espírita, ele nos traz a moral dos ensinamentos do nosso modelo e guia, nosso mestre Jesus. Mas ele não segue a sequência básica no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o código moral, que ele traz o código moral do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele não segue a sequência básica dos evangelhos. Ele compila várias passagens do Novo Testamento e as unifica capítulo a capítulo, de modo que a gente possa compreender melhor o Evangelho do Cristo. E como o próprio Kardec nos fala, Marco Antônio, lá no iniciozinho do Evangelho, lá na introdução, né, no item 1 da introdução, ele diz assim, eu não vou nem ler porque a gente não precisa. Ele fala que para termos um código de moral universal, que ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente ter um código de moral universal, sem distinção de cultos. Então, Kardec quer abranger a todos, quer tocar o coração de todo mundo. É um código moral universal ao alcance de todos, seguindo a verdade absoluta nos trazida por Jesus. E com esse código moral universal, a gente pode entender facilmente o que Jesus veio nos dizer e trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia, para as nossas ações. Então, assim, né, Kardec ele une neste capítulo vários momentos dos ensinos do mestre, para fazer a gente refletir sobre o mesmo conteúdo moral dessas passagens. Então, são duas passagens em momentos diferentes, mas que vão trazer o mesmo ensinamento moral. Por isso que ele traz no mesmo capítulo, né? E nesse capítulo, que tem como base a primeira bem-aventurança, temos que olhar para ela e extrair 3 coisas. Então, hoje a gente vai conversar sobre 3 coisas que a gente vai extrair desse texto, né? Para poder entender bem esse tema de hoje. E quais são esses 3 pontos? Né? O que quer dizer pobre de espírito, que eu vou fazer um breve apanhado porque o tema é o outro. O que é orgulho e humildade e o que quer dizer reino dos céus. Tudo isso nós vamos encontrar também na passagem dos mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Então, o que Jesus quer dizer com pobre de espírito? Meus irmãos, por toda época, todas as épocas da humanidade, existem aquelas pessoas que se acham poderosas por serem ricos, terem nomes e sobrenomes de famílias nobres, serem da alta sociedade e acham que o dinheiro é o que traz felicidade. Não é? A gente vai sempre ver isso em toda a humanidade, toda a história da humanidade sempre vai haver essas pessoas. Então, são pessoas que se sentem poderosas e donas da verdade. São pessoas que têm mais facilmente as oportunidades de conhecimento, mas só aproveitam esse conhecimento para a vida material, né? Os estudos em boas escolas
fazem com que eles tenham possibilidade maior de desenvolvimento intelectual. E por isso mesmo, muitas vezes, infelizmente, se acham superiores. Aí eu pergunto, se o dinheiro traz felicidade, quem não tem, né, aquela que a minoria, inclusive da nossa sociedade atual, é a minoria, né, quem é rico. Então, aqueles que não são ricos, os pobres, falando materialmente falando, não são felizes, não podem ser felizes, não é? Fica algo Boa meio pergunta. sem lógica, não é isso? Então, até hoje a gente ainda vê isso. Aquelas pessoas que acham que sabem tudo, que por serem inteligentes, por terem títulos, né, de graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, PhD, todos esses títulos, né, da vida encarnada, e acham por isso que são os donos da verdade. E por terem todos esses títulos, e obviamente aqui ninguém está desmerecendo nenhum deles, porque foram construídos, né, com muito estudo e muita dedicação, mas a dificuldade está que nesse processo, algumas dessas pessoas passam a se achar donas da verdade e não aceitam uma nova verdade, né? Um novo conhecimento. E eles acabam não abrindo suas mentes para o novo, por acreditarem que já sabem de tudo, né? Na época de Jesus, essas pessoas eram os doutores da lei judaica. E eles, por se acharem conhecedores de toda a verdade, vejam, a lei judaica é a lei de Deus. E eles se achavam detentores do conhecimento da lei de Deus. Então, contraditoriamente, não acolhiam os que não tiveram a mesma oportunidade de aprendizado. Então, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, quando veio aqui nos visitar, já conhecendo a gente do jeito que ele conhecia, sabendo que essas pessoas humilhavam os pobres, os doentes e tantas outras pessoas que não tinham o mesmo nível social e intelectual daqueles que se consideravam sábios e prudentes, Jesus veio para dizer a todos nós que os pobres de espírito são os que serão verdadeiramente felizes. E aqui eu acho interessante fazer uma observação, porque pela nossa diversidade linguística, meu irmão, a gente entende de um modo diverso essa expressão pobre de espírito, diverso da que Jesus veio nos ensinar, né? Então a gente quando fala pobre de espírito, aquela pessoa pobre de espírito, a gente já pensa logo em alguém ruim ou alguém mesquinho, não é? Mas essa interpretação é bem diferente da do Evangelho do Cristo. Então não podemos confundir de jeito nenhum com o que Jesus veio nos ensinar. A expressão usada por Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer que felizes são aqueles que são humildes, que têm o coração puro, rico de amor. Jesus quer dizer que a verdadeira felicidade vem para o espírito imortal. E esse espírito imortal deve estar pobre, entre aspas, de orgulho, de vaidade e de egoísmo. E, consequentemente, rico de amor, de humildade, de pureza de coração. E é aqui que a gente vai fazer a conexão entre os pobres de espírito e o nosso tema da noite de hoje. Porque os sábios e prudentes a que Jesus se refere são esses orgulhosos, vaidosos e egoístas e têm o seu coração fechado para as verdades espirituais, apegados que ainda estão às transitórias e supostas verdades materiais. Porque tudo em matéria é transitório, não é?
Então, acreditam serem superiores e por isso não estão abertos às verdades Está da caindo, viu? espiritualidade. Dê Oi, licença aí, viu? foi meu irmão? O senhor falou alguma Uma coisa? licencinha aí, viu? Ah, tá. Então, eu vou continuando aqui, viu, meus irmãos? Então, todo aquele que se diz, né, sou muito inteligente, sou muito, já sei tudo, né? Sei muito, já construí um conhecimento É lindo, a minha assim, internet ou é a sua que está caindo? tá cortando, é? Ou a minha internet ou a sua que está caindo? Nossa, peraí, deixa eu ver aqui. Está voltando agora. Acho que a sua imagem travou. Deve ser a sua, viu, Olívia? Que a sua imagem travou. E Oi? agora, tá bom? Melhorou? Tá. Agora, eu acho que eu vou trocar desses bichinhos que eu estou estranhando. Eu estou apanhando com ele. Você está me ouvindo bem, Olívia? Meus irmãos, respondam aí no chat se vocês estão me Eu não ouvindo, estou porque eu não ouvindo. estou ouvindo o nosso irmão. Eu vou trocar esses bichos da outra. Vocês estão me ouvindo? A internet é um instrumento maravilhoso, Pronto, né? pronto, Tá Olívia. me Está ouvindo? perfeito. Perfeito, Tá me ouvindo perfeitamente bem. agora? Agora. Perfeitamente bem. Então, eu estava falando das pessoas, né, que têm muito conhecimento, né, e se orgulham muito disso, mas acabam fechando o seu coração para as novas oportunidades de conhecimento e se aprisionam no seu mundo privativo, muitas vezes separatista, orgulhoso e egoísta, né? Então, um grande exemplo disso, de quem adquire o conhecimento, mas é humilde diante dele, a gente tem na nossa filosofia, né? Na nossa filosofia antiga. Conta uma história que um belo dia uma pessoa consultou o oráculo de Delfos porque desejava saber quem era o mais sábio daquela região. E a resposta foi direta: ninguém é mais sábio que Sócrates. Sócrates, quando soube dessa resposta, tratou logo de mostrar para todo mundo, né, que não é bem assim. E ele humildemente responde, né? Só sei que nada sei. E o que é que ele quer dizer com isso? Que a gente nunca sabe de tudo, a gente está em constante aprendizado, a gente está em constante conhecimento, e a gente tem que estar de coração aberto, coração e mente abertos para que a gente esteja receptivo aos novos conhecimentos, né? E, consequentemente, de pouquinho em pouquinho, as verdades do nosso universo infinito, as verdades das nossas leis divinas que estão ao nosso redor constantemente, né? Então, aqui a gente já tem uma certa compreensão, né? Aqui no decorrer até aqui, a gente já começa a perceber e a compreender o que Jesus quis nos dizer nessa passagem do Evangelho. Então, eu vou ler, eu peço licença, sabe, Marcos, porque eu Fique à separei umas vontade. partes que eu acho muito importante
dessa passagem do Evangelho para que a gente possa refletir sobre elas. E eu vou ler como Kardec começa. Kardec sempre começa com a passagem do Evangelho do Novo Testamento, né? Então ele usa: então Jesus disse estas palavras. Isso está, repito, no capítulo 11 de Mateus, versículo 25. Então Jesus disse estas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Verifico aqui já os pobres de espírito, aos simples e pequeninos. Por isso que ele une, né, essas passagens do Evangelho nesse mesmo capítulo. Kardec, como professor, era muito didático nesse sentido, né? Isso facilita muito para que a gente entenda essas passagens. E Allan Kardec, começa nos colocando assim: pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos humildes, aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais capazes, se a gente for refletir, são mais capazes de entender, né, o que Jesus queria dizer. Então, ele diz: mais capazes aparentemente de compreendê-las. É preciso entender pelos primeiros, ou seja, os humildes, os simples e os pequeninos, que são os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém. E devemos compreender pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano. Então, lembra que eu falei que a gente tinha 3 pontos para abranger nesse processo da nossa noite de hoje? Quero explicar o que era pobre de espírito, o orgulho e a humildade, e depois, lá no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o reino dos céus, que é aquilo que Jesus nos promete. E aí ele continua. Ele explica o que é prudente, né? Na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, dono da verdade. E é por isso que Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e humildes, que se inclinam diante da sua glória. E aí ele continua mais um pouquinho adiante, que ele fala que assim como acontece com as grandes verdades, né, o Espiritismo veio nos trazer também uma grande verdade. E ele diz que alguns incrédulos, diante dessa verdade que os Espíritos nos traz, eles fazem poucos esforços para compreender e aprender. É que eles se ocupam dos que buscam a luz. E aí ele diz que esses incrédulos se espantam com os espíritos de luz, né? E aí eles dizem assim: e esses espíritos já possuídos da humildade, já possuídos da luz divina, eles se esforçam pouco, mas acabam compreendendo, mesmo sem se esforçar. E aí ele diz: por que eles aprendem mais facilmente? Os humildes aprendem mais facilmente. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com humildade e boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe. Ora, já pensou? Ó Deus, eu estou até querendo acreditar no Senhor. Mas prova para mim que o Senhor existe primeiro, né? É tamanha prepotência, né? É muita audácia. É muita audácia. Tá, eu até vou confiar, mas prova primeiro. É É verdade. orgulho, né?
E aí ele fala mais várias coisas, e outro processo que eu achei importante trazer para a gente, que aí aqui a gente vai explicar propriamente o orgulho, é que ele diz assim: não poderia Deus mostrar-lhes pessoalmente fatos? É uma pergunta, Kardec faz essa pergunta. Não poderia Deus mostrar-lhes pessoalmente fatos sobrenaturais, na presença dos quais o incrédulo mais endurecido se convenceria, né? Sem dúvida poderia. Ele mesmo responde, né? Mas que mérito teriam eles? E, aliás, de que isso lhes serviria? Não os vemos todos os dias negarem-se à evidência e até mesmo dizerem: se eu visse, não acreditaria. Ah, eu já ouvi isso, viu, gente? Olha, mesmo que eu visse o espírito na minha frente, eu não acreditava. O pior cego é aquele que vê e não aceita. Já acha que tá ficando doido. Ah, tô ficando maluco, vou procurar tratamento médico, né? E aí eles se recusam a reconhecer a verdade que é o espírito, que é a verdade que é o seu espírito. E ainda não está pronto para entendê-la, nem seu coração para senti-la. Veja só, eu não estou pronto nem para entender e nem tenho coração para sentir, ainda. Né? Que a gente sabe que tudo, na lei do progresso, todos nós vamos aprender tudo que tem que ser aprendido. Tudo tem Né? seu tempo, né? Oi? Tudo tem seu Tudo tem... tempo. É. E a gente tem que respeitar muito. Falou em tempo, eu fui olhar o tempo da gente. E a gente tem que respeitar muito o processo do outro, né? E o nosso processo também. A gente tem que entender que a gente não vai aprender da noite para o dia. A gente também tem que ter muita paciência conosco e com o outro nesse processo de aprendizado. A gente tem que. É como quando a gente vai educar nossos filhos, né? Os primeiros passos, a primeira fala, a primeira alimentação, depois o aprendizado na escola. E a gente vai lutando na educação para educar essa criança, para que ela se torne um adulto de bem, né? Mas a gente também passou por esses passos. E assim é na espiritualidade. A gente vai seguindo passo a passo no aprendizado. Então a gente tem que se respeitar, tem que se ter paciência com a gente, com as nossas dificuldades e principalmente com a do outro, né? Porque se a gente já chegou aqui, a gente já passou por um bom pedaço aí Com até agora certeza. e vai ainda passar por um monte de aprendizado pela frente. Assim também os nossos irmãos. E aí ele diz assim: é preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. E ele fala: o orgulho é o véu que tampa a sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? Não é? E aqui a gente está falando de cego da alma. Não, aí ele fala que Deus, para curar a cegueira, como médico hábil, ele sabe que primeiro a gente precisa corrigir o orgulho. E aí que muitas vezes a gente passa por provas tão difíceis, né? Porque como orgulhoso, a gente não admite certas posições, certas situações. E só a vida nos impulsiona ao aprendizado e, infelizmente, esse processo só se dá através da dor. Porque o orgulhoso é teimoso. Muito. Nós somos, né? A gente está nesse É processo de verdade. tentar educar esse orgulho. E Deus não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Né? E ele fala, mas quer que isso aconteça por vontade própria. Gente, isso é muito importante. É o livre-arbítrio respeitado o tempo inteiro. E então, vencidos pelas aflições, se lançarão por si mesmo aos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão perdão. Meus irmãos, é linda essa passagem, né? É lindo o que Kardec nos traz aqui, porque ele nos fala desse sentimento que dificulta todo o nosso processo de aprendizado, que é o orgulho. Então, a gente pode entender
nesse capítulo que o orgulho é o que nos cega e nos impossibilita de ver a luz trazida pelo nosso Mestre Jesus. E aqui ele vai trazer a luz sobre o reino dos céus, ou seja, o reino de amor que podemos e devemos construir em nós. Por quê? Para isso, a gente precisa educar o nosso orgulho até o ponto de não termos mais orgulho. Porque o orgulho é o que nos afasta de Deus. O orgulho continua sendo o nosso maior defeito. E eu falo defeito, eu acho que eu vou mudar essa palavra, não gosto dessa palavra. É o nosso maior equívoco. É o mais difícil de ser eliminado, pois nós, muitas vezes, nem percebemos que somos orgulhosos, que queremos ser melhor que o outro, né? Que queremos que o outro viva como a gente vive, como a gente acha que é certo. A gente impõe regras à nossa vida e quer impor as nossas regras ao outro, né? A gente quer impor as nossas verdades ao outro. A gente quer impor a nossa religião aos outros, né? Isso tudo como se a gente fosse o detentor da verdade. Por que, né, que a minha religião é melhor que a sua? Por que que o meu modo de vida é melhor que o seu? E vamos supor que seja. Que direito eu tenho de impor isso ao outro? Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, quem somos nós para não respeitar o livre-arbítrio do outro? É o orgulho que nos impede a pensar assim, né? E quando a gente não vive em função do dinheiro e do poder, para que assim a gente se sinta melhor que alguém, né? Então aqui a gente já percebeu o segundo, aquele segundo da nossa listinha lá, né? Dos três, que é distinguir o orgulho e a humildade. Eu queria só fazer uma pequena observação sobre esse orgulho de que a gente está falando, tá? Porque a nossa, como eu já falei com a relação com a expressão pobre de espírito, também acontece com a expressão orgulhoso, o orgulho, né? As nossas diversas expressões linguísticas que temos em todas as línguas dentro da humanidade acabam às vezes por nos confundir quando uma mesma palavra tem significados diversos, né? E aqui, quando eu chamo essa expressão orgulho, a gente não está falando daquele orgulho como sendo uma alegria justa, né? Que é Nesse quando a gente caso, conquista. Oi? nesse caso seria o orgulho do amor próprio, né? O amor próprio é um tipo de orgulho bom. Isso! Não é aquele orgulho que a gente fica feliz, eu estou orgulhoso, conquistei. Eu lutei tanto e Sim. conquistei isso, né? Esse orgulho é justo. O orgulho quando a gente sente por alguém que a gente ama, que depois de tanta luta conquistou passar no Enem, passar numa graduação, né? Conquistar um emprego. O orgulho de ver nossos filhos vencendo os seus equívocos, conquistando o aprimoramento moral e material também. Esse orgulho é justo, esse orgulho é salutar. A internet deu uma A mexidinha sua, aqui. a sua, a sua internet. Não é logo hoje, ela estava tão bem, mas é porque está chovendo muito e ventando muito aqui em Olinda. Mas Então tá faz bom parte, agora, né? então faz parte. Mas vamos continuar. Está muito bom, Vamos está falar. maravilha. Qualquer coisa você vai falando, ó, deu uma travada. E aí a gente tem que a gente. Agora eu acho que parou. Oi, deu uma parada, não foi? Foi, foi. Eu vou só repetir essa parte. Então, o orgulho que a gente está falando, o orgulho que a gente deve realmente educar até o ponto de retirar de vez de dentro de nós, é aquele orgulho que oprime, que humilha,
né? E que nos cega diante da humanidade, das verdades espirituais. E Kardec nos fala isso nesse mesmo capítulo e num outro capítulo que ele denomina orgulho, né? Que ele diz: orgulho, eis a fonte de todos os nossos males. Ave Maria, tá vendo que é muito difícil. O orgulho nos impede de modificar, o orgulho nos impede de ver os nossos equívocos. E ele diz ainda que o orgulho é o terrível adversário da humildade. E a humildade é quando nós nos colocamos à disposição do outro. É quando, como Sócrates, percebemos que temos tanto a aprender. A humildade nos coloca sempre. A humildade faz com que o nosso conhecimento, às vezes, e muitas vezes imenso, faz com que esse conhecimento esteja sempre à disposição da melhoria individual e coletiva. Essa humildade que o orgulho segue na contramão, né? Então, para combatermos esse orgulho, então é preciso a gente fazer o exercício diário da humildade. É muito importante. E aqui é muito importante a gente falar sobre isso, Marco Antônio, que Jesus não estava recriminando o sábio, ou o prudente, ou o conhecimento, ou a cultura, né? Porque é muito importante o conhecimento, é muito importante aprender, raciocinar, questionar, mas não adianta a gente estudar, por exemplo, o Evangelho do Mestre, a doutrina espírita, conhecer as leis de Deus, se o que praticamos no nosso dia a dia não está de acordo em nada com o que aprendemos. Né? Como os sábios da época de Jesus, que tinham conhecimento da lei de Deus, mas não colocavam em prática o principal mandamento, que era o amor ao próximo. Né? Como o próprio Jesus nos diz, né? Amar aos outros, que já vinha desde o Antigo Testamento, e que Jesus aprimorou, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a gente tem que estar sempre harmonizando em nós a fé e a razão. Estas duas questões devem caminhar de mãos dadas, né? E, acima de tudo isso, o amor ao próximo deve ser o combustível que nos alimenta a aprender, a conhecer, a querer crescer. É o amor individual e o amor pela coletividade, pelo outro, né? Pelos nossos irmãos. Então, eu queria trazer aqui para a gente um exercício que o Espírito Emmanuel nos traz na revista O Reformador, de março de Deixa eu conferir a data, tá? Março de 1964, intitulado Supercultura, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E ele diz assim, eita, peraí, deixa eu pegar o texto aqui, viu? Que eu perdi. Eu botei aqui atrás no meu computador, mas acho que teve uma quedinha de energia aqui em casa, na hora que a gente estava conversando. Cadê? Deixa eu ver. É porque eu achei tão interessante isso. Enquanto você vai tocando, eu vou lendo aqui o comentário do pessoal. Ah, tá. Eu achei aqui o texto. Você quer falar um pouquinho do comentário do pessoal? Eu vou falar um pouquinho do comentário do pessoal e eu passo a palavra para você de volta. Tá certo. Quem são os pobres de espírito? Quem está perguntando é Catarina. Quem são os pobres de espírito? Aí, Jailson, boa noite, Marcos. Deixa eu ver quem entrou mais. Boa noite, Marcos. Boa noite, Rejane. Aí a nossa irmã Catarina faz um comentário aqui. Quando nós falamos aqui, pobre de espírito, são os que não têm sentimentos profundos, que se interessam por coisas superficiais.
Sim. Foi esse comentário. Ela fez a pergunta, Olivia. E depois Isso respondeu, mesmo, né? isso, É exatamente isso, né? O orgulhoso, ele tem um conhecimento que para ele é profundo, mas para quem já abriu seu coração para entender que a verdade absoluta é infinita e vem de Deus, esse conhecimento acaba sendo um conhecimento superficial. E a vida da gente, como nos diz André Luiz, é um minuto diante da eternidade. A gente não adquire o conhecimento numa única vida, a gente vem adquirindo ao longo de todas as nossas vidas. E vamos continuar adquirindo esse conhecimento. Então, à medida que a gente vai entendendo isso, a gente se coloca humilde diante disso. Se eu ainda tenho tanto a aprender, né? E quando a gente percebe isso, a gente de repente ilumina a nossa mente para receber mais conhecimento. Ô, E o Olivia, orgulho nos impede, né? Olivia, eu vou fazer uma pergunta a você aqui e é o pessoal que está nos acompanhando. É Certo. verdade, é verdade que o Instagram agora, se passar de uma hora a gente paga? Não, não, paga não. Se Ah, passar de pois, uma vez, eles deram mais tempo de live, por causa ah, das diversas lives. Você pode, antigamente ficava só com uma hora, agora parece que são quatro, uma coisa assim. Por conta pois das é, diversas lives que estão havendo com a pandemia. Mas pagar não. pode continuar, minha irmã. Porque a gente já passou de uma hora, foi? Não, eu estou Falta 20 perguntando porque minutos. me disse, eu estou perguntando porque me falaram isso, aí eu fiquei preocupado. Não, 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 não. Apesar de que eu nunca passei nas minhas lives de uma hora, não, mas eu vejo de Pode vários continuar, amigos que são músicos e eles ficam horas ali. pode continuar, pode E continuar. aí vamos trazer então o exercício, né, de Emmanuel para gente, para o nosso dia a dia. Que ele fala assim: sempre busquemos iluminar o nosso raciocínio, mas sem jamais esquecer o sentimento. E sempre burilemos os nossos sentimentos, mas sem desprezar o raciocínio. Entende? Vê, não é lindo isso? Quer dizer, a gente deve estar Demais. sempre buscando iluminar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, o raciocínio, né? O raciocínio lógico, o raciocínio coletivo, o raciocínio social, mas jamais esquecer o sentimento nessa construção racional, né? É a razão, o sentimento, é a fé e a razão, andando sempre de mão dada. E digo mais, o bom sentimento, né? Porque Isso. raiva também é um sentimento, mas é um sentimento que constrói, um sentimento que abraça, um sentimento que acolhe, né? Um sentimento que aquece os corações. Então, e também devemos sempre burilar esses nossos sentimentos. A gente deve estar sempre buscando se melhorar, mas nunca esquecer de aprender nesse caminho, né? É muito legal, porque é isso, Demais. né? E a gente deve e aí, voltando só para aquele reino dos céus, né, que eu falei que a gente ia falar sobre ele, o reino dos céus, ou o que a gente chama de reino, o reino de Deus, né, é o reino de amor que Jesus veio nos ensinar. Todo o evangelho de Jesus, todo o evangelho de Jesus, principalmente as bem-aventuranças, é o roteiro para nos dirigirmos confiantes na conquista desse reino. Mas não é um reino como um lugar circunscrito, ou como a gente acreditava na antiguidade, né? Que era o céu, né? O céu e o inferno. Não, não é esse lugar. É a construção dessa obra divina chamada amor em nossos corações, né? Isso quem nos fala é Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Ele diz que o reino de Deus é a obra divina construída em nossos corações. É um Muito capítulo, profundo. é,
Então, quando a gente começa a burilar esse orgulho, a buscar o conhecimento, como Emmanuel nos fala, conhecimento e sentimento, bom sentimento, sentimento de amor, unidos, a gente se torna humilde, pobre de coração e alcança o que Jesus nos prometeu nas bem-aventuranças, que é a felicidade, é alcançar esse reino dos céus. Mas o alcance desse reino dos céus é aqui, é agora, é hoje. A gente já pode, a gente não precisa desencarnar para ir para o céu, não. Esse céu já está em nós, né? Agora é a nossa hora, né? E a gente já está pertinho do fim. Eu queria trazer um texto também de Emmanuel, que psicografado por Francisco Cândido Xavier, e nesse texto, denominado, está no livro O Viajor, tá? E nesse texto ele fala que o conhecimento, né, que Jesus jamais quis menosprezar o conhecimento, mas sim ensinar que o orgulho e a vaidade transforma esse conhecimento em instrumento inútil na obra de Deus. Então, meus irmãos, eu vou ler esse texto para a gente, mas a gente vai refletir sobre isso. Os sábios e prudentes, eles podem sim alcançar o reino de Deus, né? Desde que eles se tornem pobres de espírito. Porque um não impede que o outro esteja dentro de nós mesmos. Nós podemos ser o sábio e o pobre de espírito ao mesmo tempo. Podemos e devemos ser, né? Porque faz parte da nossa... O próprio Allan Kardec nos diz, né? A gente começa com instinto, depois com sentimento, depois com conhecimento, para depois a gente abranger o amor universal. E esse texto é intitulado Doutos e Simples. Posso ler? Pode, pode. E aí eu acho que esse é um texto maravilhoso para a gente trazer para esse estudo. Deve ler, sim. E Emmanuel começa assim: há doutos pretensiosos, há prudentes astutos, há pequeninos vilões. Porque o inverso também é possível, né? Aquelas pessoas pequenas, consideradas os pobres, os mais humildes, também podem acabar se tornando vilão em algum momento, né? Equivocadamente. Então, a gente pode construir o bem em todas as esferas dentro de nós. Então, aqui a gente não pode descartar as situações. Então, ele diz: há doutos pretensiosos, há prudentes astutos, há pequeninos vilões, há ricos indigentes, e aqui é indigente de amor, né? Há pobres insanos, há mendigos desordeiros, há sábios santos, há cientistas angélicos, há humildes iluminados, há milionários beneméritos, há servos sublimados, há pedintes que distribuem amor. Jesus não malsinou a inteligência e a cultura quando se referiu aos tesouros da sabedoria, ocultos aos doutos e prudentes, e revelados aos humildes e pequeninos. Ele encarecia que o espírito enquistado na vaidade é semelhante ao canal obstruído, incapaz de servir à condução da água nutriente. Destacava os preconceitos como pedras da senda, porque o orgulho também nos faz ser preconceituosos, né? Entravando o passo de quantos se propõem seguir à frente. E, acima de tudo, nos rogava simplicidade nos fundamentos da vida, para que não nos furtemos cada dia a revelação da beleza eterna, a exprimir-se em nossa conquista gradual de sublimação.
Saibamos exumar a essência da forma, para que não venhamos a esquecer o impositivo da escola em nossa experiência diária. Mesmo porque foi o próprio Senhor que nos advertiu certa feita: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E realmente, nenhuma liberdade edificante pode existir sem o pão do trabalho e sem o esforço da educação. E aqui, meus irmãos, eu digo sem o esforço da própria educação, né? Educar os nossos instintos, os nossos sentimentos, os nossos burilar esses sentimentos e diminuindo pouco a pouco, devagarzinho, com paciência, né? Com carinho, vamos acarinhar a nós mesmos também, nesse passo de aprendizado, nesse passo de crescimento. E unamos sempre, como Emmanuel nos diz, a razão e o sentimento, e o bom sentimento. Eu espero ter, assim, trazido coisas boas para a gente refletir, meu irmão. Foi E aqui ótimo, maravilha. eu acho que deu para a gente dar uma pinceladazinha, né? Deu como deu, bastante, maravilha. O estudo do Evangelho, olha, vou te falar uma coisa aqui, Olívia, não é para te envaidecer, Oh, meu Deus! mas o seu jeito, a sua alegria é contagiante. Eu vou fazer Ilumina como mais ainda. eu só sei que nada sei. A sua Ah, alegria, obrigada. sua alegria é muito engraçada, muito contagiante e torna o estudo mais saudável da gente ouvir. Muito bom mesmo, maravilha. Que bom, Gostei. que bom. Faço com muito carinho. Para mim está sendo um prazer estar aqui com vocês. O pessoal estão elogiando você aqui, os irmãos lá do Maria Tereza. Edson está batendo palma aqui para você. Edson é lá do Maria Tereza de Obrigada, Calcutá. obrigada. Muito obrigada. É um carinho imenso estar aqui. Estou muito feliz com esse nosso estudo, porque é um estudo em conjunto, né? Isso, exatamente. É um estudo. Na realidade, na segunda-feira, é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa Por obra isso, maravilhosa, né? E meu filho achou exatamente. uma carta, um aspecto pessoal. Eu uma vez fui me operar e eu fiquei preocupada. Meu filho ainda pequeno, eu escrevi uma carta para ele. E ele me mostrou um dia desses, e na carta tinha dizendo assim: filho, tudo que eu lhe ensinei até agora não foi muito. Mas se acontecer de eu partir, de eu desencarnar, leia o Evangelho segundo o Espiritismo e use ele como roteiro. Aí, se você fizer isso, eu acho que eu consegui lhe educar. Estava lá escrito na carta. Vixe, que mensagem bonita, viu, Olivia? Porque a gente não consegue dizer tudo, e no Evangelho tem tudo, né? Tem. Muito bem pensada essa sua ideia, viu, Olivia? Não é? Foi. É o amor que a gente Minha, tem pelos filhos, a gente é é, inspirado pela espiritualidade. Pois é, minha irmã, fique à vontade para suas considerações finais. E após as suas considerações, eu faço a prece final. Ou eu faço, ou eu peço alguém aqui para fazer. Primeiro, minha imensa gratidão pelo carinho de todo mundo que está aí ouvindo a gente, pela casa espírita que me abraça, né, nesse momento, a, a, a você, meu amigo, né, que agora eu já posso chamar de amigo, que vai além de Com irmão. certeza, com certeza, com certeza. Ao Núcleo Espírita Nova Luz, né? A minha casa, Fraternidade Espírita Missionários da Luz, que eu brinco muito, eu tenho repetido isso inúmeras vezes, eu não sou trabalhadora, eu sou estagiária, porque o estágio é isso, é o processo de aprendizado, né? Na prática, para quem sabe um dia eu conseguir uma cadeirinha lá no trabalho efetivo de carteira assinada. É verdade.
E a todos vocês que estão aqui, que nós possamos refletir sobre tudo que a gente conversou hoje, sobre a gente conseguir, né, tirar de nós esse orgulho que nos cega, buscar sempre o aprendizado, porque é muito importante, o conhecimento nos abre a mente, né? Quando Jesus fala, que está lá em João, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é para conhecer a verdade, a gente não pode, a gente, principalmente aqui no planeta, não tem como saber que verdade é essa. A gente deve buscar essa verdade através do Evangelho de Jesus, que é o roteiro primeiro, principal, e a doutrina espírita que nos facilita esse roteiro, né, para o nosso dia a dia. A espiritualidade amiga que sempre nos inspira, né, a buscarmos nas obras subsidiárias como de Emmanuel, de André Luiz, Humberto de Campos. A gente tem assim um cabedal de instrumento para alimentar esse conhecimento. Busquemos esses instrumentos, mas nunca esqueçamos que nada disso vale a pena se a gente não exercer, né? E ter paciência, porque é um processo muito lento mesmo, mas o importante é fazer o que Santo Agostinho nos diz, né? Um pouquinho de cada vez, chega no fim do dia, faz aquela reflexão, o que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer, e no dia seguinte, recomeçar. É isso. Um abraço Sim. muito grande, muito carinhoso para todos nós, para vocês, que a gente possa, que eu possa um dia ir pessoalmente na Com casa, certeza. Com certeza. Se Deus quiser, isso acontecerá. se Deus quiser. É, Um minha irmã, abraço, muito obrigado de coração. eu que agradeço. Eu vou fazer a prece final porque o pessoal. Eu perguntei aqui se alguém queria fazer a prece, o irmão disse que não podia fazer, então eu vou fazer a prece final. Sim? Quem desejar fechar os olhos, fica à vontade. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de existência na Terra, por esta noite maravilhosa, uma noite de estudo muito bacana mesmo, Senhor Deus. Um estudo maravilhoso foi o da noite de hoje. Que nós possamos pôr em prática esse estudo, que é a principal meta de todos nós. Muito obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, o pão espiritual que nos liberta, que sacia a nossa alma da fome do conhecimento. E obrigado pelo pão material, o pão que nutre nossas células, o nosso corpo. Muito obrigado, Senhor, por esta doutrina maravilhosa, por esses ensinamentos edificantes que nos encoraja, que nos liberta para a vida. Obrigado, Jesus. Jesus, mestre de infinita bondade, pelos ensinamentos de hoje, por esses irmãos e irmãs, pela palestra da nossa irmã Olívia, muito obrigado, Jesus. Que a nossa irmã receba muita luz mais em seu lar, em sua vida, em sua família. Que todos aqui presentes que nos acompanharam sejam iluminados, que as vossas famílias, os vossos lares sejam iluminados. E todos aqueles que venham a assistir futuramente à live de hoje, sinta a luz de todos os irmãos da nossa irmã Olívia e de todos. Muito obrigado, bem-amados irmãos, benfeitores amigos, trabalhadores da seara do Cristo, nossos irmãos amigos, preto velhos, irmãos da Falange de Maria Santíssima, de Bezerra de Menezes, e de tantos outros irmãos de luz que nos ajudam em nossa caminhada evolutiva. Muita paz, meus queridos irmãos.
e muita luz para todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Assim já Minha está irmã, sendo, né? aquele abraço Um beijo carinhoso, um abraço carinhoso no fique coração de com Deus. cada um de vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau. Tchau.